Amém. As paz a todos. Com certeza é bom estarmos juntos para louvarmos a Deus. E neste intuito de todos juntos, meditarmos também nas suas verdades. Eu convido a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Nós leremos somente do versículo 1 até o 5. Gênesis 5, de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Oremos. Deus, em nome do teu Filho Jesus, somos gratos a ti pelo privilégio e oportunidade que nos dá de, neste momento, ó Pai, diante da tua palavra, meditarmos nela. Que assim, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, o Senhor abra o nosso entendimento, ó Pai, capacitando-nos a compreendê-la e aplicando-a, ó Senhor Deus, em nossa vida, de maneira que sejamos forjados pelo Senhor, conforme a tua vontade. Abençoa-nos neste momento, ó Deus. Fala conosco. É o que te pedimos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. A impressão que temos é que o caos e o pessimismo em nosso meio aumentam a cada dia, a cada instante. E as pessoas, cada vez mais, entram em desespero e sentem-se angustiadas frente a tantas notícias ruins e incertezas. Começamos pela notícia da pandemia, caminhamos pela crise econômica, adentramos a crise política. Veio sobre nós a nuvem de gafanhotos, acompanhado por um ciclone com chuvas de granizo, com grande potencial de destruição. Também foi anunciada uma praga que poderia destruir toda uma safra de milho. Mas agora a última notícia é a volta na Mongólia da peste negra. E você abre as redes sociais e vê que 650 pessoas já tiveram contato com pessoas contaminadas. E eu creio que diariamente eu e você não estamos somente diante dessas notícias, pois o tempo todo nós somos bombardeados com informações ruins e também com notícias, palavras que vêm trazer um desmotivamento para as nossas vidas. E isso vira um misto de angústia, isso vira um misto de incerteza. Porém, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com um Deus, o Deus Criador de todas as coisas. O Deus que afirma que, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantas notícias ruins, Ele atua de maneira a nos mostrar
e a deixar claro para as nossas vidas que mesmo em meio ao caos há esperança. E é exatamente isso que esse texto que nós lemos vem nos falar. Justamente porque esse texto, lido dentro do seu contexto, ele vem nos lembrar o caos ocasionado pelo pecado. Os problemas provenientes da desobediência de Adão e Eva. E assim como nós, Adão e Eva, de um momento para o outro, num piscar de olhos, foram assolados por muitas situações ruins, muitas consequências péssimas. Se virarmos as páginas da nossa Bíblia, veremos que de início eles quebram a aliança que Deus havia feito com eles. Mas também, logo após quebrarem a aliança, imediatamente eles são tomados por um sentimento de culpa e de vergonha por terem desobedecido a Deus. E depois, eles descobrem o medo. É a primeira vez que a palavra medo surge na Bíblia, pois quando Deus, pela viração do dia, passava pelo jardim, ele chama por Adão. E ao perceber que Adão escondia-se, ele pergunta: onde estás? Por que estás escondido? Ele diz: ouvi a tua voz e tive medo. Mas não somente isso veio sobre Adão e Eva. Também Adão culpa a Deus. Foi a mulher que você me deu, que me fez desobedecê-lo. E aí a mulher, logo em seguida, recebe notícias de que as dores do parto se multiplicariam. Notícia de sofrimento. A terra é amaldiçoada por conta deles, da desobediência. Agora Adão, ao trabalhar, sentiria cansaço, enfado. Até a produção de alimentos seria afetada. Cardos e abrolhos surgiriam. É uma das notícias tristes. Você é o pó, veio do pó, e ao pó voltará. A morte física alcançará vocês. Mas não somente isso. A morte física alcança animais, porque Deus, para cobrir a vergonha de Adão e Eva, faz roupa para eles, de pele de animais, e animais foram sacrificados. Adão e Eva, nessa sequência, nesse colapso, são expulsos da presença de Deus ao serem colocados do lado de fora do Éden. E por fim, para fechar com chave de ouro, a morte eterna, aonde anjos com espadas desembainhadas em fogo guardam o jardim, para que não mais voltem para a presença de Deus. Mas é exatamente em meio a todo esse caos que, a partir do capítulo de número 5, o texto que nós lemos, que Deus nos ensina sobre como enfrentarmos toda essa situação caótica, toda essa situação de medo, essas consequências ruins, essas notícias más. E é justamente aí que Deus nos ensina que há esperança em meio ao caos. E a pergunta então que surge à nossa mente é justamente esta: mas o que esse texto mostra que em meio ao caos há esperança? Pois afinal de contas, é um texto de genealogia. Nós não gostamos de lê-lo. Nós o pulamos, e se começamos a ler, paramos no meio do caminho, porque muitas vezes, aos nossos olhos, não nos dizem nada. Mas esse texto vem nos mostrar, sim, que há esperança em meio ao caos, justamente porque, por meio dele e no seu contexto, nós entendemos que o caos traz a vida. O verso de número 5, o texto nos diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Ao lermos a genealogia de Adão, após esse caos ocasionado pelo pecado, nós entendemos que a desobediência não traz somente a morte física, como foi dito, você veio do pó e ao pó voltará, mas traz também a realidade da morte espiritual.
E é justamente aí que nós entendemos a nossa condição a partir de Adão. Porque pela primeira vez nós nos deparamos com a morte. A morte agora passa a ser uma realidade na vida do ser humano. E essa morte, ela traz consigo, esse termo traz consigo o peso da morte eterna, por toda a eternidade. E é interessante que, se você olhar, estiver com a sua Bíblia aberta, toda descendência agora virá acompanhado da expressão viveu tantos anos e morreu. Tanto que nesse capítulo 5, por 8 vezes, nós podemos ver essa expressão. Verso 8, todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Verso 11, todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Verso 14, todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Verso 17, todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. 20, todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. 27, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. 31, todos os dias de Lameque foram 770 anos e morreu. Essas expressões acerca da morte vêm nos lembrar dessa triste realidade que chega sem avisar, que não escolhe casa, não escolhe dia, não escolhe hora. A morte não escolhe condição social, não escolhe forma de acontecer. Ela simplesmente chega e nos rouba as pessoas queridas. A morte traz consigo a angústia em nosso coração. A morte traz medo, traz tristeza, traz desespero, traz raiva. Mas lembre-se, nós estamos diante de um Deus que está nos dizendo que em meio ao caos há esperança. E justamente Ele nos mostrará que é justamente em meio ao caos que surge a vida. Porque quando nós olhamos para a atitude de Deus, essa genealogia de Adão vem justamente para dar cumprimento à promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 3, verso de número 15, aonde, após a desobediência de Adão e Eva, ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Diante do caos do pecado, diante da morte física, diante da morte espiritual, Deus faz uma promessa. Adão, a partir da sua descendência, lá na frente, haverá de nascer da mulher aquele que haverá de esmagar a cabeça da serpente. E então, por meio da genealogia de Adão, nós começamos a ver a vida surgir. Nós começamos a ver a esperança renascer. É por meio da genealogia de Adão que nós entendemos que Deus começará então a escolher pessoas para que ao longo dos anos, ao longo dos séculos, essas pessoas vão formando a descendência que chegará em José e assim dará as boas-vindas a Jesus, o único Filho de Deus, o próprio Deus, que virá a este mundo para pagar a dívida que foi contraída por Adão, a dívida do pecado, que somente um homem poderia pagar, um homem sem pecado. É o que Hebreus 2,17 nos fala. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos nossos pecados do povo. A genealogia de Adão está sendo narrada aqui, para Deus nos mostrar que em meio ao caos que o pecado trouxe, Ele já está com um plano em execução. Ele já está provendo a vinda de Jesus. E então, quando nós olhamos para o caos no nosso mundo, nós podemos entender que Deus já está apontando que o caos traz a vida. Porque a vinda de Jesus devolverá a nós a vida eterna.
É muito interessante os evangelhos de Mateus e Lucas. Eles trazem a genealogia de Jesus. E mais interessante ainda que alguns estudiosos comparam os evangelhos ao livro de Gênesis. Porque assim como Gênesis traz o início da vida, os evangelhos narrarão o recomeço da vida por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus trará a vida novamente. E então nós chegamos, quando olhamos para Mateus, capítulo de número 1, que abre com a genealogia de Cristo. Ao começar por Abraão, ele terminará no verso de número 17 e 18 e 20, dizendo que de José, Jesus nascerá. Mas o que nos chama a atenção nos evangelhos é que se você acompanhar do verso de número 1 até o verso de número 20, a palavra morte já não aparece. O que aparece é a palavra gerar. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Salmão gerou a Raabe, e assim sucessivamente. E quando chega em José, o texto não nos fala que José gerou a Jesus. Não. Aí ele começa a narrar o nascimento de Jesus, porque Jesus não foi gerado. Ele sempre existiu. E a notícia para José é justamente essa, de que, pelo poder do Espírito Santo, Maria encontra-se grávida. E o verso de número 20, não temas receber Maria, porque nela foi gerado, e do Espírito Santo, Jesus, aquele que sempre existiu. Agora, por meio da descendência que começa lá em Adão e termina em José, ele vem a este mundo para nos mostrar que em meio ao caos, há vida, há esperança, há recomeço, e a partir dessa realidade, Deus espera que eu e você, em meio ao caos, em meio a tanto pessimismo, em meio a tanto sofrimento, diante dessa notícia de vida, diante dessa notícia de recomeço, Ele quer que nós saibamos que por mais que vejamos neste mundo, por mais que sejamos confrontados por notícias complicadas, por mais que vejamos notícias desesperadoras, Ele quer que saibamos que Ele é um Deus que mostra que em meio ao caos há esperança, porque o caos traz a vida, e essa vida vem por meio de Jesus. Jesus, ele vem devolver a esperança, ele vem devolver a paz, a tranquilidade, a certeza, o consolo. Mas talvez você esteja pensando, como que isso funciona na prática? Enquanto você está aqui me ouvindo, eu tenho certeza que há um colega teu de trabalho que nesta hora está juntando informações ruins. Você sabe quem é, porque o nosso serviço sempre tem desses. Para na segunda-feira de manhã, quando você chegar no primeiro dia da semana, você já se deparará com ele, com a lista de catástrofes, com as novidades do caos, com o número acerca de pessoas mortas, com os novos casos de peste negra. São nessas horas que nós recebemos esse bombardeio de coisas ruins, que Deus nos convida a falarmos para as pessoas. Realmente o mundo está um caos. Consequências do pecado. Mas eu queria te dizer que em meio a esse caos, há vida, há esperança, há consolo, há paz, há segurança, há tranquilidade. Há pessoas que nessa hora estão caçando nas redes sociais, telejornais, notícias. Não boas, mas ruins. E quando você for a um posto de gasolina, a uma padaria, a uma farmácia, você irá se deparar com essas pessoas, jogando isso sobre as pessoas, lançando isso aos ouvidos das pessoas.
E nessa hora Deus nos convida, nos desafia a falarmos para as pessoas: realmente está um caos. Mas há um Deus que nos mostra que em meio ao caos há vida. E essa vida está em Cristo Jesus, pois ele veio para nos devolver, sim, a esperança, a paz, o consolo e a certeza da vida eterna. Nós temos que ser pessoas que, em meio ao caos, sejamos portadores, não de mais desgraças, mas sejamos portadores das boas notícias, das boas novas. É assim que, em meio ao caos, comunicamos vida ao invés de morte. No caos há esperança, porque o caos gera vida. A descendência de Adão nos mostra isso, que por meio dele nós chegamos a José, e por meio de José, Jesus vem a este mundo. Mas, no segundo momento, uma outra notícia que encontramos, uma outra resposta que encontramos, que nos mostra que em meio ao caos há esperança, é exatamente de que, em meio ao caos, Deus se compadece de nós. Quando nós olhamos para esse verso de número 5, nós vemos o caos provocado pelo pecado, e o maior deles é a morte. Tanto para Adão como para toda a descendência humana, que está fadada a enfrentar lutas, sofrimentos, enfermidades, problemas provenientes da velhice, da brevidade da vida. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 5, nós vemos que as consequências do pecado fez com que a maldade do homem se multiplicasse sobre a face da terra, por conta do mau desígnio no seu coração. Tente imaginar, se achamos que os nossos dias são ruins, tente imaginar os dias que eles estavam vivendo, para ser relatado isso na palavra de Deus a tal ponto de Deus arrepender-se. E então, pelo descendente de Adão, Noé, resolver dar cabo novamente de toda a raça humana. Nós estamos diante do caos, justamente porque quando nós olhamos para o verso de número 3 de Gênesis 5, nós vemos que após ser expulso do jardim, Adão começa a ter mais filhos, só que filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. São homens que começam a refletir, filhos que começam a refletir o caráter do homem, tendo uns resquícios do caráter de Deus. Mas ele reflete mais o homem pecador, porque a semelhança de Deus está maculada pelo pecado. Percebe-se muito pouco. Mas, lembre-se que no caos há esperança, porque são exatamente nessas horas em que nós somos tentados a pensar que Deus esqueceu-se de nós diante de tanta maldade que temos vivido, diante de tantas atrocidades, de tanto medo, de tantas tragédias. Quando nós somos tentados a pensar que Deus não tem poder de intervir, ou as pessoas falam que Deus não tem poder de mudar as coisas. Quando muitas vezes, diante do caos que estamos vivendo e sendo afrontados por ele todos os dias, somos levados ou vemos pessoas dizendo que o nosso Deus é um Deus mau, um Deus injusto, um Deus que não sabe o que estamos passando. São nessas horas que Deus quer que nos lembremos que em meio ao caos há esperança, porque em meio ao caos Deus se compadece de nós. Sabe por quê? Porque por tudo isso que nós estamos passando, por tudo isso que nós já passamos, e por tudo aquilo que nós ainda passaremos, Jesus, ele já passou, ele já viveu, ele já sentiu no próprio corpo, e ele sabe o que eu e você estamos sentindo, o que eu e você estamos passando, o que eu e você
estamos vivendo. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo de número 53, nós vemos exatamente o profeta Isaías relatando todo o sofrimento do Senhor Jesus, mostrando que o próprio Deus, conhece as nossas dores, conhece as nossas lutas, os nossos sofrimentos. O texto nos fala que Jesus, Isaías 53, não tinha aparência nem formosura, ele estava desconfigurado. Nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é padecer. E como um de quem homens escondem o rosto, as pessoas viravam o rosto para ele. Ele era desprezado e dele não fizeram caso. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Infelizmente, esse versículo é interpretado de forma errada. Quando as pessoas dizem, não, Jesus já levou o meu sofrimento, a minha dor, a minha doença, eu repreendo em nome de Jesus e em nome de Jesus ela sai porque é dele. Não. O texto está nos dizendo que Jesus, ele sentiu no seu próprio corpo as doenças provenientes do pecado, a dor. Não que ele arrancou de nós, mas que ele sentiu, que ele viveu. Ele foi oprimido. Ele foi traspassado pela minha e pelas suas transgressões. Ele foi moído pelas minhas e pelas suas iniquidades. O castigo, que era nosso, foi sobre ele para nos trazer paz. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e de sua linhagem, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão nossa, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mesmo não sendo perverso. Não se viu nele injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, Deus agradou moer o seu filho, fazendo-o enfermar, oferecendo-o como oferta ao pecado. Sabe para que isso? Para hoje, quando nós estivermos passando pelo caos, nós entendemos que em meio ao caos Deus nos entende. Porque o próprio Deus, Cristo Jesus, passou pelo que estamos passando. E por que ainda passaremos. Quando você chorar a perda de alguém, saiba que Jesus também já chorou por perder alguém, quando Lázaro morreu. Quando você for traído por alguém, lembre-se que Jesus já sentiu isso, porque ele também foi traído. Quando você passar por alguma necessidade, não reclame dizendo que Deus não sabe, que Deus não está vendo, que Deus é injusto, que Deus é mau. Porque o próprio Deus passou por necessidade, ele não tinha travesseiro para inclinar a própria cabeça. Quando você tiver a impressão e reclamar que Deus não está respondendo a sua oração, olhe para Jesus no Getsêmani chorando lágrimas de sangue, orando a Deus e ouvindo o silêncio de Deus. Quando você enfrentar a morte diante de você, olhe para a cruz que você verá Jesus enfrentando a morte ali também. Quando você se sentir abandonado, olhe para a cruz que você verá Cristo Jesus dizendo, Deus meu, por que tu me abandonaste? Quando você sentir a sede, não pense que Deus está sendo mal, porque o próprio Deus sentiu sede na cruz, dizendo, tenho sede. Quando você se sentir rejeitado e sentir-se no direito de reclamar de Deus, lembre-se que Jesus foi rejeitado pelos seus. Enfim, Deus quer que quando as pessoas relatarem os seus sofrimentos para nós, as suas lutas,
o desespero frente ao caos que estamos vivendo, que saia dos nossos lábios, que saia da nossa boca, que Jesus Cristo conhece o sofrimento delas, pois ele já passou por isso, e então ele pode ajudá-las. Ele pode animá-las. Ele pode curar as feridas. Porque em meio ao caos, é muito bom saber que Deus se compadece de nós na pessoa de Jesus Cristo. Porque isso nos trará esperança, isso nos trará conforto, isso nos trará paz. Em meio ao caos, Jesus está dizendo: eu estou com você, porque eu sou o Emanuel, o Deus com você, o Deus conosco. Eu cuido de você, porque eu sou o bom pastor. Que em meio ao sofrimento, mostremos às pessoas que há esperança, anunciando justamente que há esperança, porque em meio ao caos e ao sofrimento, Deus se compadece de nós por meio de Cristo Jesus, que passou por tudo que nós já passamos, estamos passando e ainda passaremos. Mas por fim, a última resposta que nós encontramos neste texto e que nos mostra que em meio ao caos há esperança é justamente porque nós vemos por meio desse texto que no caos Deus gera transformação. Mais uma vez, olhando para o verso de número 5 de Gênesis, onde relata os dias de Adão e a sua morte, assim como foi com toda a sua descendência. Quando olharmos para esse texto, nós temos que nos lembrar de algo muito importante. Deus está em missão. Eu digo isso porque após a queda, após o caos do pecado, Deus não somente faz a promessa do descendente que nasceria da mulher, mas quando no capítulo de número 3, verso de número 21, Deus produz vestimentas para o homem e para a mulher, justamente para cuidar da culpa e da vergonha. Deus está, a partir daquele momento, demonstrando cuidado já para com eles. Que se preocupa sim com a situação deles e que a partir de agora, Deus preparará por meio de Adão, da sua descendência, pessoas escolhidas que ao longo dos anos formarão o seu povo, povo escolhido de Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos para esse texto da genealogia de Adão, nós entendemos que fora do jardim, os problemas continuam a aumentar. Quando nós olhamos para o capítulo 4, nós nos deparamos com Adão, Eva, os seus filhos, fora do jardim já do Éden. E nós vemos o assassinato de Abel. Agora no verso de número 11, capítulo de número 4, nós vemos Caim sendo amaldiçoado. Mas os problemas não acabam. Capítulo 4, verso de número 23, Lameque, descendentes de Adão, de forma banal, comete 2 homicídios, banalizando a vida. Mas são nessas horas que nós vemos que Deus, em meio ao caos, gera transformação. Se você olhar capítulo 4, verso de número 26, Adão tem um filho que se chama Sete. E Sete começa a invocar o nome do Senhor. Em meio ao caos, em meio à descendência de Adão, que reflete a sua semelhança, que reflete o seu caráter, que reflete a sua imagem, nasce um filho que começa a invocar o nome do Senhor. E já no capítulo 5 nós temos a descendência de Sete. E uma coisa nós temos que entender, a partir dessa descendência de Sete, princípios e bons ensinamentos serão repassados para essa descendência.
É como se os pais e os avós e os bisnetos e tataranetos, todo mundo, recebesse um pouquinho daquilo que Sete começou a fazer. Porque Deus está construindo pessoas, Deus está formando pessoas, Deus está conduzindo e chamando um povo. Então, uma coisa que nós devemos entender é, quando nós olhamos para Noé, nós não estamos vendo somente Noé. Porque Noé teve pai, Noé teve avós, Noé teve pessoas que o ensinassem coisas boas. Quando nós olhamos para José, nós não vemos somente José, mas nós vemos o seu pai, o seu avô, nós vemos Abraão, nós vemos Isaac, nós vemos Jacó, porque eles contribuíram para a formação de José do Egito. Quando nós olhamos para Abraão, nós não vemos somente Abraão, porque Deus usou na vida de Abraão pessoas que vieram antes dele, como seus pais, seus avós, para lhe ensinarem coisas boas. E Deus, assim, ao longo dos anos, vai contribuindo, vai transformando em todo tempo, seja em tempo bom, em tempo ruim, vai transformando a vida das pessoas para tornar as pessoas que Ele quer transformar e torná-las, conforme o seu desejo, conforme os seus propósitos na dependência. Ao longo dos anos, em meio a alegrias e tristezas, em meio ao caos, Deus trabalhou na vida desses homens, assim como trabalha nas nossas vidas. E por meio desse entendimento, nós somos tomados pelo texto de Romanos, capítulo de número 8, onde nos recorda que todas as coisas contribuem sim, colaboram sim para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo os seus propósitos. Mas que propósitos são esses? Tornar-se conforme a imagem de Cristo. Deus, ao longo das nossas descendências, ao longo da nossa existência, vem nos transformando, vem nos trabalhando por meio das pessoas que passam pelas nossas vidas, assim como está trabalhando na descendência de Adão e assim continua fazendo, indicando que independente que você tenha vindo de um lar evangélico ou não, Deus, por meio da sua graça comum e da sua graça especial, ou seja, graça comum é aquela que está disposta a todos os homens, crentes e não crentes. Não crentes também podem ser homens e mulheres de sabedoria. Não crentes também podem contemplar uma vida de bondade. Não crentes também podem ensinar coisas boas, porque essa é a graça comum. Se você veio de um lar onde seus pais, avós não eram crentes e hoje você está em Cristo Jesus, saiba que seus pais, seus avós, pela graça comum, colaboraram para o que você é hoje, porque Deus é capaz de usar em meio ao caos, em meio a todas as situações, a transformação, pessoas para cumprir com os propósitos que Ele tem. Se você veio de um lar evangélico, de um lar de cristãos, saiba que Deus usou seus pais, seus avós, seus bisavós, vamos assim parar aqui, para contribuir para você ser quem você é hoje. E você traz consigo as marcas, os ensinamentos, os princípios que eles passaram a você. É justamente por conta disso que Provérbios 22, 28 diz que não devemos remover os marcos antigos que puseram os nossos pais. Essa expressão era utilizada naquela época justamente para demarcar terras de herança, propriedades. Ao invés de colocarem estacas e cercas, eram colocadas pedras. E muitas vezes durante a noite as pessoas iam lá e mudavam as pedras de lugar, tirando assim a demarcação, sendo assim injustas, roubando assim terra dos outros. E a palavra de Deus está dizendo isso não com relação a terras, mas a palavra está nos ensinando, não remova os marcos antigos que os teus pais puseram, é justamente com relação àquilo que Deus fez com que os teus pais te ensinassem, teus avós te ensinassem. Não jogue fora.
o que essas pessoas ao longo da sua descendência trouxeram para a sua vida. Deus, ao longo da descendência de Adão, está formando pessoas. Em meio a esse caos todo do pecado, Deus está levantando pessoas como Sete, que voltou a invocar o nome do Senhor. Em janeiro de 2013, numa corrida na cidade de Navarra, chamou a atenção do mundo. O corredor do Quênia, Abel Mutai, estava a poucos metros da linha de chegada. E logo atrás dele vinha o espanhol Ivan Fernandes. O queniano, achando que já havia cruzado a linha de chegada, ele simplesmente parou, achando que tinha ganho a corrida. Era hora do espanhol passá-lo e cruzar a linha de chegada. Mas não foi isso que aquele espanhol fez. Ele começou a gritar com aquele queniano: corre, corre, corre. O queniano não entendeu porque não entendia espanhol. E ao perceber que o queniano não entendia espanhol, ele começou a empurrar o queniano até cruzar a linha de chegada. O queniano que havia parado, metros antes da linha de chegada, venceu a corrida, que o espanhol poderia ter vencido. Após a corrida, um repórter inconformado não se cansava de perguntar ao espanhol por que ele não passou o queniano e ganhou a corrida. E ficou insistindo, insistindo, até que o espanhol virou-se para ele e disse: seria uma vitória sem valor. O que os meus pais diriam disso? Naquela corrida, não estava correndo somente aquele espanhol, mas junto com ele estavam seus pais, que o ensinaram ao longo dos anos. Ensinaram a ter princípio, ensinaram a ser justo, ensinaram-no a ser honesto. E naquele momento ele nos mostra na prática o que é não remover os marcos que os pais colocaram. É honrar os princípios, os ensinamentos. É honrar aquilo que foi deixado como herança. E é justamente nessas horas que este Deus que está em missão, ele usa e sempre usará pessoas para contribuir, para transformar outras pessoas que farão parte do seu povo. Deus hoje, neste momento que estamos vivendo da história, ele está dando a mim e a você a oportunidade de sermos usados por ele para imprimirmos na vida das pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo. Deus está dando a mim e a você a oportunidade de colocar marco na vida dessas pessoas, marcos que transformarão a vida delas. Deus está dando aos pais a oportunidade de, neste tempo de pandemia, recolocar os marcos na vida dos seus filhos. Deus está dando aos casais, neste tempo de pandemia, a oportunidade de recolocarem os marcos no casamento. Marcos que transformam, mas que também transformarão vidas futuras. Mas, pastor, como que eu posso fazer isso? Sabe aquela pessoa que está desesperada no seu trabalho, está sem esperança, está precisando de consolo? Ore com ela. Traga palavras de paz. Sabe aquela pessoa que está precisando ser auxiliada, está precisando ser aconselhada com sabedoria, diante de uma decisão que precisa tomar? Dê esse aconselhamento para ela, pautado na palavra de Deus. Coloque esse marco na vida dela, porque em meio ao caos Deus transforma vidas, assim como fez com Sete e a sua geração, que saíram Noé, que depois sairá Abraão e assim por diante. Quando você vir pessoas precisando ser ajudadas em suas necessidades, coloque marco na vida dessas pessoas, ajudando-as e falando para elas que você está ajudando, justamente porque você aprendeu que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Deus está nos dando a oportunidade de, em meio ao caos, sermos usados por Ele para transformarmos vidas. Porque mesmo em meio ao caos do dia a dia, Deus nos mostra que há esperança, porque Ele continua a transformar, a forjar pessoas que, assim como Abraão, serão bênção na vida de outras pessoas. E Ele quer fazer isso comigo e com você, e com a descendência, porque Deus ainda está em missão, constituindo o seu povo, que um dia Cristo Jesus haverá de buscar. Enfim, por causa do pecado, nós vimos que o caos, situações ruins, e muitas pessoas que hoje vivem para anunciar o caos assim, promovendo a incerteza, o medo, a desmotivação, essas pessoas continuarão a existir. Não somente amanhã você se deparará com pessoas anunciando o caos, mas a todos os dias da nossa vida, da sua vida, você se deparará com pessoas assim. Mas isso não deve nos afetar. Isso não deve tirar a nossa paz, a nossa esperança. Isso não deve tirar a nossa alegria, pois nós vimos que em meio ao caos há esperança, pois Deus, em meio ao caos, nos mostra que do caos vem a vida. Deus nos mostra que do caos Ele manda consolo por meio de Cristo Jesus, Ele se compadece de nós. Deus nos mostra que em meio ao caos Ele transforma pessoas, Ele forma pessoas, Ele forja pessoas que serão usadas por Ele ao longo da história, assim como Ele usou dessas descendências todas provenientes de Adão. E então, nós somos desafiados a sermos proclamadores dessas verdades, a semearmos vida e alegria por onde passarmos e, acima de tudo, a devolvermos a esperança para as pessoas. Que Deus, na sua infinita graça, nos ajude diante deste momento difícil que vivemos, concedendo-nos a ousadia e a sabedoria de mostrarmos que em meio ao caos há esperança. Que Deus nos abençoe. Amém.